paz do Senhor Jesus a todos vocês, que pela misericórdia do nosso Deus, após mais uma semana, chegamos até este dia 18 de junho de 2023. Vamos iniciar louvando ao Senhor por todas as bênçãos, agradecendo ao Senhor por todos os benefícios, por tudo que Ele é e tem feito, e agradecendo também aos nossos irmãos que estão sempre nos apoiando, nos auxiliando, aqueles que nos veem, que nos assistem através da internet, que também nos incentivam a continuar nesse trabalho. Somos gratos ao nosso Deus. E que as bênçãos do Senhor sejam sempre sobre cada um. Vamos orar então ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Tu és Deus maravilhoso, sempre presente, Deus que não abandona, Deus que tem um cuidado especial, que zela e vela por tua santa palavra, que não falha, que é viva e eficaz, e tem habitado no coração desses teus filhos que estão neste momento conosco e aqueles que nos veem através deste meio de comunicação. Que o Senhor é Deus maravilhoso, nós sabemos que o Senhor é aquele que sara, que cura, que restaura, que renova, que restabelece, que dá vida ao cansado, dá alegria ao triste, é aquele que pode todas as coisas. Vamos continuar confiando na tua presença, Pai, porque ela tem sido com cada uma dessas vidas, eu tenho certeza. Somos testemunhas vivas da tua presença. Tu és um Deus vivo, servimos a um Deus vivo e agradecemos a ti, ó Pai, por esta oportunidade de poder estar compartilhando com esses teus filhos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo use a cada um de nós para compreender, para proclamar com sabedoria e no poder do teu Espírito Santo esta palavra santa e maravilhosa. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos a tua presença e te agradecemos, ó Deus Santo. Amém. Bianca, querida. Então vamos iniciar os nossos louvores em alguns segundos, mas o culto ao nosso Deus, então, tem como tema desse nosso terceiro domingo do mês, como falar com sabedoria. E escolhemos, tem mais que um texto, mas escolhemos então esse texto do livro de Tiago, irmão de Jesus, não o outro Tiago, que é apóstolo, mas Tiago, irmão de Jesus. Capítulo 3, Tiago, já perto de Apocalipse, para quem tem a sua Bíblia e pode abri-la. Tiago, capítulo 3, os versículos 2, 6, 8 e 9. Não vou ler todos, porque vamos necessitar de outros textos. E assim diz, Tiago 3, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém? Então, esses versículos e mais alguns outros. Hoje temos alguns outros versículos para nos ajudar na nossa meditação da palavra do Senhor. Os hinos da nossa harpa para louvar ao Senhor, vamos louvar com o hino de número 305 e o 432. O primeiro não diz respeito ao nosso texto, mas o segundo diz respeito ao nosso texto. 305. Campeões da luz. 1, 2, 3.
Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não vencer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Todos os que são fiéis ao bom capitão, todos hão de receber lauréis como galardão. Amém. Aleluia. Então, esse louvor diz que todos aqueles que são fiéis vão receber uma recompensa do Senhor. Mas essa é uma verdade, com certeza, da palavra do Senhor. O nosso segundo hino, de número 432, tem como título Consagrado ao Senhor. E esse, então, está mais relacionado com a nossa mensagem. Ou seja, que a nossa vida seja consagrada ao Senhor e que possamos, então, utilizar a nossa boca, a nossa voz, de forma que venha a agradar ao Senhor e venha a edificar aqueles que nos ouvem. Consagrado ao Senhor.
Um, dois, três. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém. Amém, graças ao nosso Deus. Então, que nós possamos caminhar em direção ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E com as nossas palavras, né, que os nossos lábios, como louvamos, possam falar do amor do Senhor, porque Ele é amor e já demonstrou o seu incondicional amor para com todos. Por isso, devemos proclamar este amor único, incomparável, inigualável, imensurável, o nosso Deus de amor. Agradeço ao Senhor por mais esta semana, agradecemos a Ele pelas bênçãos que tem nos concedido em mais uma semana, e que o Senhor esteja com cada um de nós, com cada um desses teus filhos, a qual amam a tua palavra, ó Senhor, e que cada um de nós esteja fazendo aquilo que te agrada acima de tudo e de todas as coisas, e que também estejamos sempre buscando o reino do Senhor, o reino de Deus, o reino da luz em primeiro lugar. E para isso pedimos ao Senhor que nos dê saúde e forças. E agradecemos a todos
que também têm sido abençoados pelo Senhor e que podem estar nesse momento conosco. Vamos aos nossos irmãos em Cristo que estão conosco neste momento, que têm os seus pedidos de oração. Vamos aqui a nossa esquerda. Aconteceu alguma coisa. Não sei, vou aqui para a minha direita. Para a minha direita. Irmão Melvin Santana e irmã Renata, por gentileza. Amém, pastor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Paz amados. Amém. Te agradecer semana abençoada. Continuar pedindo oração pelo meu sogro, que vai fazer cateterismo. Quando é? Amanhã vai fazer cateterismo na segunda-feira. Pedindo para que Deus esteja abençoando, guiando irmãos médicos, para que tudo corra bem. Amém. Então, o pai da nossa irmã. É pai. Meu sogro, né? Meu sogro. É meu pai. Pai. Amém. Algum pedido, irmã Renata? Pelo meu pai mesmo, ele está bem nervoso, né? A segunda vez que ele faz esse exame, né? Ele fez um há muito tempo atrás, ele já tem um stent, fala stent? Uhum. E isso, agora ele vai fazer novamente, ele está bem nervoso, porque é um procedimento bem doloroso, né? Bem complicado, delicado. Pedir para que Deus esteja abençoando, para que a pressão dele não suba, que ele tem problema de pressão, tudo que ocorra tudo bem, né? Durante esse exame, e que o resultado esteja algo agradável. Você desligou aqui. Você tirou e colocou de novo. Amém. Irmã Nishimura Kyodai, irmã Maria, por gentileza. Oi, Mochimoshi. Oi, Mochimoshi. Oi. Oi. Boa noite. Paz do Senhor. Sumindo. Sempre tendo. Obrigado. Está sumindo a voz. Tem que ser mais para trás, Luri. Tem que sumir. Mais longe. Amém. Está muito próximo. Estamos gratos. Amém, Jesus. Sempre, como sempre. Amém. Amém. Nishimura Kyodai é a mesma coisa? もう感謝感謝 Cancha. Oh. Ok. 感謝 Cancha shimasu. Agradecer. はい Então, agradece ao Senhor. はい Deus abençoe. Aqui na minha esquerda, por gentileza, Simone Uemura. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Eu só quero agradecer a Deus por tudo. Júlio Kaoro, tem alguma coisa? Tá dando comida aqui para as crianças. A irmã Simone agradece ao Senhor. Irmã Luzinete, por gentileza. Senhor, Paz do Senhor, Lu. bom dia, boa noite para cada um. Que Deus abençoe. Agradeço ao Senhor por mais uma semana. Estamos juntos cultuando o Senhor. Continuo pedindo oração pelo meu filho para uma boa recuperação para ele. Amém. E também peço pelos meus pais, para o Senhor nos dar uma direção em algo que estamos pedindo. E pelo nosso país, pelo Brasil. Deus abençoe. Muito obrigada. Muito grato. Deus abençoe. Bianca, pode nos ouvir? Por gentileza. Oi. Olá. O seu pedido? Eu só quero pedir oração pela minha mãe mesmo. Tá bem, então. Estava passeando? Agora há pouco? Não, estava trabalhando. Eu vim comprar a ração da cadela, estava esperando a loja abrir. Tá bem, então. Deus abençoe. E oramos Amém. Obrigada. em favor de você e da sua mãe. Irmã Mieko, então, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz. Eu agradeço a Deus, realmente, né, pelas irmãs, pelos irmãos que têm colaborado, que têm participado. Só agradecimento mesmo. E pelo Japão, está aumentando o número de corona, de novo, está fechando a classe, a escola, e também a influenza também está sendo, está com contaminação não muito baixa. Então,
Cada uma de nós temos que tomar muito cuidado. Fala que pode eliminar máscara, mas irmãos, andem com máscara. Se estiver passeando alguma coisa, tudo bem. Mas ambiente fechado, máscara, por favor. Se não se adquirir esse vírus, já viu, né? E também eu peço oração pela cidade do Melvin, da Renata, né? Da Débora, que me parece que está tendo infestação de febre maculosa, né? Que vem de carrapato, essas coisas, e tem tido mortes, né? Fora a dengue, essas coisas todas do Brasil também. Orar pelo Brasil. Amém, Jesus. Então, vamos orar. E os irmãos que, então, nos assistem com o vosso pedido de oração, o Senhor sabe, entregue a eles os vossos pedidos nesse momento em que nos assistem e que o Senhor esteja também abençoando a cada um. Só queria salientar que o nosso irmão Anderson não pode estar conosco devido a uma outra necessidade, mas que o Senhor esteja abençoando, então, ao nosso irmão Anderson, à nossa irmã Keiko, porque têm sido fiéis à obra do Senhor e têm sido bênçãos na mão do Senhor, nós sabemos. Ó Deus justo, santo e bom, Deus maravilhoso, Deus sublime, nosso provedor, nosso salvador, nosso redentor, nosso Deus consolador, em que nós habita, que tem nos deixado esta palavra maravilhosa e tem nos dado este privilégio e esta oportunidade tão preciosa de compartilharmos junto com esses teus filhos esta palavra, que com certeza não voltará vazia, porque proclamamos a palavra do Senhor e no nome de Cristo Jesus nós te agradecemos, Pai. Ouve por misericórdia e atende ao pedido de cada um desses que aqui foi nesta noite, dirigidos a ti. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Mas nós nos lembrando, Pai, do pai da nossa irmã Renata, que não está neste momento, que vai passar por um exame, por uma cirurgia, por algo, Senhor meu Pai, que somente o Senhor pode fazê-lo, acalmando, dando aquela paz que o teu Espírito Santo pode conceder, não somente a ele, nesses momentos de tristeza, aflição, ansiedade, mas em todos os momentos da vida de cada um desses que está conosco. Atende por misericórdia e continua a estar presente na vida de cada um desses irmãos que estão conosco, atendendo ao pedido do coração de cada um desses irmãos. A nossa irmã Luzinete, a nossa irmã Bianca, que o Senhor esteja também abençoando a mãe dela, que não está nesse momento conosco, mas aonde ela estiver, ela possa ser alcançada por tua graça, porque sabemos que tu és um Deus presente. Em nome de Cristo Jesus, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. E que o Senhor, com tua infinita misericórdia e o teu infinito amor incondicional, possa alcançar a cada um desses, restaurando também a saúde plena do nosso irmão, filho da nossa irmã Luzinete, ó Pai amado, e atendendo ao pedido de cada um desses corações que com certeza confiam na tua providência, depositam em tuas santas mãos todas as necessidades de cada dia. O Senhor é aquele que não vai deixar nenhum de nós abandonados, mas o Senhor sempre estará conosco. E esta é a certeza da tua palavra na nossa vida. E te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que tu estejas abençoando os dirigentes de cada nação, assim como da nossa nação no Brasil, assim como os dirigentes desta nação, que estamos para que tenhamos uma vida de paz. Assim como os dirigentes da vida ali de Portugal, onde está vivendo a nossa irmã Bianca. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Pai amoroso, e continua a estar conosco, revelando a tua palavra, o teu querer e a tua vontade, todas as vezes que estivermos reunidos em nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, eu sei que é um texto e um tema que incomoda muitos, mas esta palavra serve primeiramente para mim,
que tenho certeza e posso declarar que não uso as minhas palavras devidamente como a palavra de Deus exige de mim. Então, muitas vezes tropeçamos em muitas coisas e que não venhamos a ser motivo de escândalo do Evangelho através das nossas palavras. E muito mais através da nossa vida. E sim que a nossa vida possa espelhar o amor de Cristo pelo perdido. A Santa Palavra de Deus nos ensina claramente que algumas palavras que nunca deveríamos pronunciar. Então, são vários tipos, classes, grupos de palavras, não é uma única palavra, mas que nós nunca deveríamos pronunciar. Nenhum cristão maduro, um cristão fiel, um cristão já de algum tempo de cristianismo, de conhecer ao Senhor Jesus, aquele que é um servo de Deus e que possui comunhão com o Espírito Santo, jamais deveria ter no seu vocabulário palavras que não edificam e que não engrandecem o nome do nosso Deus. Amém. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, falar é um ato. Então, fazei tudo para a glória de Deus. Sei que não faço, só posso responder por mim. Então, eu deveria vigiar mais, orar mais, para que não venha a cometer pecados no meu falar, até no nosso pensar, no nosso agir, na nossa vida como um todo. Então, palavras que não edificam, que não engrandecem o nome do nosso Deus, não deveríamos ter nem no nosso vocabulário. Temos no nosso vocabulário porque aprendemos quando éramos pecadores e não conhecíamos o amor de Cristo. Mas as palavras continuam no nosso vocabulário. Então vamos conhecer algumas poucas palavras que Deus abomina. E como podemos ver no livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Bem conhecido esses versículos, mas eu vou ler esse texto. Então tenho paciência hoje que os textos são maiores e mais textos. Mas eu espero que você possa anotar. Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então já tem uma diferença entre essas 6 e a 7ª. Olhos altivos, primeiro, não? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, aqueles que matam em guerras, em todas as situações, em assaltos, em qualquer outra situação. Mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, 6, o Senhor não se agrada. E o 7º, que é o que semeia contenda entre os irmãos, esta o Senhor abomina. A alma do Senhor condena. Eu não diria que o Senhor odeia, porque no meu entendimento Deus é amor, então ele não pode odiar nada. Isso é no meu entendimento. Mas ele pode abominar, sim, claro. Então, observe a gravidade do pecado de quem causa a rivalidade entre os irmãos dentro da igreja, ou não. Então, o que semeia contendas entre os irmãos, ele é um pecado mais grave à vista desses versículos do que aquele que profere testemunhas, que é uma falsa testemunha, e até daquele que é um criminoso. Porque este que semeia contendas entre irmãos causa mais
estrago, causa um maior mal do que aquele que matou uma pessoa, duas, ou num acidente de trânsito matou 4 ou 5. Então, a gravidade do pecado de quem causa rivalidade entre os irmãos. Isto não é diante da lei dos homens, é diante da lei de Deus que nós vemos, então, nesses versículos que nós lemos. Vejamos, então, o que a Santa Palavra de Deus nos diz sobre algumas palavras que não devemos pronunciar. Então, algumas poucas. Altivez. Então, o que é altivez? Nós conhecemos isso e muitas vezes vemos pessoas que têm esse comportamento altivo, ou seja, ele produz palavras de arrogância sobre o nosso semelhante. Ou seja, o que é palavras de arrogância e o que é essas, em que podemos classificar colocar essa situação. A pessoa se coloca no mais alto lugar. Ela está acima de outras pessoas. Não que ela esteja, mas ela se coloca sempre acima das outras pessoas. Ela vê o eu e depois o outro. E a palavra de Deus diz o contrário. Jesus nunca viu o eu, ele sempre viu o outro, mesmo ele sendo Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo e veio como servo. E nós muitas vezes queremos ser Senhor e não servos. Só respondo por mim com certeza. E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 3, está escrito. Então, é um mandamento. Não está escrito lá no Antigo Testamento e não é para ler mais o Antigo Testamento porque ele já está antigo. Não. Devemos cumprir de Gênesis e Apocalipse. Então, 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 diz: não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Por quê? Porque o Senhor é o Deus de conhecimento. Ele sabe tudo. E por ele são as obras pesadas na balança. Vai ser julgado? Vai sim. Então é melhor escutar mais e se pronunciar menos. Isso não é filosofia, isso é a palavra do Senhor. Segundo grupo de palavras, então, as palavras enganosas. Palavras enganosas são palavras que procuram enganar o outro. E pessoas que assim fazem, elas agem de má fé para obter alguma vantagem. Então, ela procura enganar de alguma forma, mas não para ajudar. Ela procura enganar de alguma forma, estou dizendo com palavras, não? E nem com ação, ainda não chegamos na ação ainda, né? Apenas nas palavras. E no Salmo 36, versículo 3, diz, Salmo 36, 3, as palavras da sua boca são malícia e engano. Está falando sobre ímpios, não está falando sobre cristãos. Mas ele diz, as palavras da sua boca são malícia e engano. Por que isso? A resposta aí está. Deixou de entender e de fazer o bem. Então, eu já não produzindo, não pronunciando palavras maliciosas e de engano, não, eu não fazendo isso, eu já estou deixando de pecar. Deixou de fazer o bem. Então, não está fazendo o bem. Então, pessoas sem entendimento usam desse tipo de pecado. Então, enganam, falam aquilo que aparentemente parece bom, mas ele tem um outro interesse. Precisamos tomar cuidado, porque talvez possamos encontrar na nossa vida alguém que assim o faça. Então, já como cristãos, e a palavra de Deus nos ensina, já devemos estar atentos a esse tipo de pessoas. Um terceiro
grupo de palavras são as palavras falsas. O que é falso? Aquilo que é oposto à verdade, também conhecido como mentira. Então, a palavra falsa, podemos encontrar um versículo para a nossa meditação posterior também, em Isaías, no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 32, versículo 7. Está falando sobre ímpios. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas. Então, maquina no seu cérebro invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Então, tem sempre um segundo objetivo, que na verdade é destruir os mansos, ou seja, as pessoas humildes, simples, que podem até confiar naquilo que eles estão falando, mas são palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Então, mesmo que a pessoa seja uma pessoa com um grau de retidão, uma pessoa necessitada, porque ele está dizendo, mesmo quando o pobre chega a falar corretamente. Então, isso foi muito conhecido e a palavra de Deus nos diz com respeito às falsas testemunhas. Então, palavras falsas que não são originais e são opostas à verdade. Então, que o Senhor também nos livre dessas pessoas que agem desta forma. Não são as pessoas que são desta forma. As palavras delas são destas formas. Um quarto grupo, fingidas. Palavras fingidas. Palavras provenientes da invenção da pessoa. Então, não é algo real. Ela tem uma imaginação mais conhecida como imaginação fértil. Invenção da pessoa. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 3, está perto de Apocalipse, para quem tem a sua Bíblia para conferir posteriormente. Então, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz: e por avareza, então já tem um outro agravante, farão de vós negócio com palavras fingidas. Então, você passa a ser um objeto de negócio por causa da avareza dessas pessoas. Então, palavras fingidas. Inventou, tirou não sei de onde. Continuando o versículo, sobre os quais já desde largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, não devemos produzir palavras fingidas, porque já sabemos que o Senhor vai cobrar de nós e vamos ter que dar conta, e esta será uma sentença, não? E ele está dizendo, aqueles que amam, que praticam, a sua perdição não dormita, não está dormindo, não se atrasará. Então, nós não devemos pronunciar palavras desse tipo, como também não devemos dar ouvido às pessoas que assim falam. Porque, além de nós não falarmos, nós também não devemos atentar para as pessoas que falam palavras deste nível. Pois, acompanhando esse tipo de pessoas, falam palavras fingidas, palavras de pura invenção, extrapolam, elas ouvem alguma coisa, mas elas extrapolam, elas aumentam, ou nunca diminui, mas ou diminui, ou tira aquilo que seria necessário, ou seja, tem estratégias para trabalhar desta forma. Então, elas assim falam, não vamos dar ouvido para o que essas pessoas falam, pois nós poderemos cair, né, neste laço e também cometer esse tipo de pecado. Então, não é que vamos ficar isentos. Por isso,
é melhor se afastar dessas pessoas. Ela quer ser o seu amigo lá no Facebook? Não, fala que não. Você tem todo o direito, né? Porque já conhece. Algum tempo atrás, eu tenho um exemplo de uma pessoa que assim procedeu, mas uma outra irmã me aconselhou e eu perguntei, não. Ela falou, não, é melhor não. E eu segui o exemplo dela e ela está nos ouvindo agora. Uma quinta classe de palavras são as lisonjeiras. O que são palavras lisonjeiras? Palavras de adulação interesseira. Como se diz? O nosso texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, que vai nos dar uma clareada sobre essas palavras lisonjeiras. Um texto conhecido de Paulo. Ele diz, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Nunca usamos. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então, muitas vezes nós encontramos pessoas, né? Aquele que saúda o irmão visando algum interesse. Ele não sabe dizer somente, né? A paz do Senhor, meu irmão. Ele fala, ele coloca o irmão lá no alto de um pedestal, mas na verdade ele está se utilizando dessas palavras visando algum interesse próprio. Não é para agradar a Deus, nem para glorificar a Deus, nem para edificar o irmão. Então, que a nossa saudação ao irmão seja da forma merecida. A quem honra, honra, com certeza. A quem nós devemos honrar, temos que honrar. Então, nunca devemos usar de palavras com um segundo interesse, o que chamamos de palavras interesseiras em todos os nossos relacionamentos, né? Para obter alguma vantagem sobre o irmão. Hoje o irmão Anderson não está conosco, mas algum tempo atrás a nossa irmã Mieko falou, olha, tem um irmão que talvez vai te procurar aí, Anderson, que ele é de um outro estado e nós somos de outro estado e o Anderson é de um terceiro estado. Moramos distante. Então esse irmão conversou com a irmã Mieko e depois ele telefonou para o Anderson. E telefonando para o Anderson, ele falou, ô irmão Anderson, o irmão está trabalhando? Ah, sim, estou trabalhando. O irmão trabalha numa empresa? Ah, sim, numa empresa boa. Ah, muito bem. O irmão faz muita hora extra? Ah, faço muita hora extra, sim, também estou fazendo muita hora extra. E depois de um tempo ele descobriu que o irmão tinha um outro interesse. Aí ele pegou e já deu um basta, chega para lá e o irmão nunca mais procurou ele. Não vou contar os detalhes porque o Anderson não está aqui. Mas acontece. Então, procura você, agrada você, a paz do Senhor, irmão, nossa, o irmão isso, o irmão aquilo, mas na verdade ele está procurando um outro interesse que é em favor dele, nunca daquele a qual ele foi chamar, né? Então, não devemos utilizar de palavras lisonjeiras também. E sexto, palavras maliciosas. Que são palavras maliciosas? Aquelas produzidas com a tendência de praticar o mal. É o que nós chamamos engenharia do mal em ação. E está a terceira carta de João, capítulo 10. Por gentileza, não pergunta o versículo, porque não tem versículo. Desculpa, não pergunto o capítulo, porque não tem capítulo, só tem versículo. Inverti os fatos. Então, terceira carta de João, versículo 10. Capítulo 1 só, né? Só tem um, por isso não se menciona. Então, aí está escrito, terceira carta de João, versículo 10. Por isso, se eu for
trarei à memória as obras que ele faz. Pessoa na prática. Por isso que eu falei, engenharia do mal em ação. Ele está dizendo, trarei à memória as obras que ele faz. O que essa pessoa faz? Proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então, esse irmão é um irmão especial, quer dizer, algo grave. Ou seja, ele está praticando o mal através das suas palavras, proferindo contra nós palavras maliciosas. Muitas vezes a pessoa pensa maliciosa como o ato de alguém querer obter alguma coisa em determinado ângulo de visão da vida da pessoa. Não somente isso. É muito amplo essas palavras maliciosas. Não. E não contente com isto, não recebe os irmãos. Ainda não recebem outros irmãos. E além de não receberem, ainda impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então, pessoas que usam de palavras maliciosas sempre procuram fazer o mal para nos destruir. Por isso que muitas vezes eu falo, não dá informações para tal pessoas, isso já aconteceu. Você dá alguma informação para uma determinada pessoa, no futuro ela vai usar essa informação contra você. Sou testemunha disso e tem muitas vezes acontece. Então, não dar atenção para essas palavras maliciosas, porque essas pessoas que assim falam, sempre procuram fazer o mal para nos destruir, nos afastar de outros irmãos. É o disque-disque, é o leve-trás, como se diz no Rio de Janeiro, o chapéu de dois bicos. Então, estão sempre descontentes com tudo e com todos, e ainda impede, como nesse versículo, ainda impede que outros venham conhecer a Cristo Jesus e receber a salvação. Muito grave nós, um dia, através das nossas palavras, fazer com que alguém não venha a conhecer a Jesus Cristo e receber a salvação. Imagine quão grave é este tipo de pecado produzido pela nossa fala. Sétimo e penúltimo, palavras torpes. Então, o que são palavras torpes? Palavras obscenas e indecentes. Tem uma lista grande no Brasil, não vou falar nenhuma. No Japão também tem, sim. Então, Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Palavras torpes, que são palavras que não se deve pronunciar, nenhum cristão deveria pronunciar. Muitas vezes, na hora do nervosismo, na hora que o motorista da frente te dá uma fechada ou dá uma brecada, ou uma bicicleta atravessa na sua frente, às vezes é capaz de sair, mas não deveria. Então, são palavras obscenas e indecentes. Colossenses, capítulo 3, versículo 8, nos diz: mas agora despojai-vos também de tudo. Aí vem a listinha. De tudo, 2 pontos. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, está tudo relacionado. Cólera, quem está colerizado, ele fala aquilo que não devia. Malícia, já falamos, está sempre procurando alguma vantagem oculta. Maledicência, do termo geral, fala mal da vida alheia. E das palavras torpes da nossa boca. Palavra indecente, obscena, que todo bom brasileiro conhece. E que se pronuncia muitas vezes, mas que não deve ser falada. Ainda que você fala só por falar a palavra, mas que não assim não seja. E, finalmente, 8 palavras
vãs. O que são palavras vãs? Vazias, palavras sem valor, palavra ineficaz que não produz nada, palavras inúteis, palavras sem sentido. Então, são um grupo. E, como eu escrevi, né? Como os canais de fuxico na internet. Já viu na internet? Está cheio, né? Não vê, não. Mas deve estar cheio. Eu não vi, não. E, graças a Deus, não gostamos desse tipo de coisa. Que não temos este hábito. Então, falam aquilo que uma falou para a outra e a outra falou para a outra. É igual quando você está no seu local de trabalho, você passa uma mensagem para a pessoa, para passar para outra, para a terceira, a quarta. Quando chega no destinatário, ele já falou uma coisa completamente diferente daquilo que você pronunciou. Assim é em todos os meios de comunicação, até no nosso local de trabalho, em qualquer outro lugar. Não? Eu sei porque vivenciei isso dentro da escola, dentro da faculdade, e muitas vezes acontece esse tipo de coisa. Então, palavras que são transformadas e palavras que muitas vezes nós produzimos e que não tem valor nenhum, não serve para nada, palavras ao vento, como dizem, e o Senhor não se agrada de que façamos isso. Então, nós temos aqui neste canal da internet o propósito de levar a palavra de Deus como a palavra de Deus é, sem acrescentar, que seria um pecado da minha parte, e sem tirar nada, que também seria um pecado da nossa parte. Então, no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 6, muito conhecido, Efésios capítulo 5, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Porque aí vem a recompensa, quer ver? Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quem é que faz isso? Filhos, não esquece que são filhos e filhos de Deus, mas aí eles são os filhos da desobediência. Os filhos de Deus desobedientes. Bom, essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Era filho de Deus, mas ele prefere ser um filho da desobediência. Ele é desobediente à palavra de Deus. Sabe, mas não quer saber. Continua fazendo fuxico. E leva e traz, e vai para cá e leva para lá. E quando o circo está começando a pegar fogo, ele ainda assopra um pouquinho mais. O que não deveria ser feito. Então, os filhos desobedientes, essas pessoas que produzem palavras que não servem, que não edificam, que não servem para nada, os filhos desobedientes gostam e muitos, né, além de gostar, ainda se deleitam com palavras desse nível. Não tem sentido, não serve para nada, quanto mais para edificar a pessoa, o ouvinte, a pessoa que ouve. Então, isso é muito comum em palavras de escândalos. Ele se alegra, ele gosta de palavras de escândalo. E um falou do outro, o outro falou do outro, aí você viu o que aconteceu. Então, não é bom que isso aconteça. São palavras que também desonram o nome do Senhor e da sua igreja. Precisamos tomar cuidado. Nós sabemos que tem pessoas que vêm até nós e falam palavras contra os cristãos, mas aí são ímpios. Nós não devemos, nós como cristãos, pronunciar nenhuma palavra que venha desonrar o nome do Senhor, porque a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória, e também venha a desonrar a igreja de Cristo. O nome do Senhor e a sua igreja. Não é a minha igreja, a igreja que eu congrego. Não é nesse sentido. É a igreja do Senhor. Mesmo porque nós não temos igreja nenhuma. A igreja não é nossa. Então, conclusão, devemos vigiar para que não venhamos a usar de palavras que desagradem a Deus. Isto é líquido e certo, todos nós sabemos. Essas palavras que entristeçam o Espírito Santo, porque está escrito que muitos
porque entristeçais o Espírito Santo e que vos habita. E com palavras, até com o nosso olhar e com o nosso pensamento. Então, palavras. E que não edificam ao nosso próximo. Não podemos usar de palavras desse tipo, que desagradam a Deus. Desagradou a Deus, nós queremos agradar ao Senhor, porque Ele pagou tão alto preço por nossa salvação, como eu vou desagradar a Ele? Então, o Espírito Santo que nós habita se entristece com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos. E também aquilo que não vai edificar o nosso próximo. Se não vai edificar, não fica proclamando. Muitas vezes nós não sabemos a real origem daquele assunto que estamos entrando com outra pessoa. Orar por essas pessoas. Não? O que devemos fazer? Hoje mesmo comentei com a irmã amiga. Orar por essas pessoas que assim procedem. Não comentei com ela isso, mas um outro assunto, e temos que orar por essas pessoas. Eu não lembro agora que eu estava dirigindo, mas nós falamos alguma coisa. Então, orar por essas pessoas. O Senhor Jesus disse, orai por os vossos inimigos. Orar por essas pessoas que possam estar ao nosso redor, no nosso local de trabalho, na nossa escola. Infelizmente, possamos encontrar essas pessoas dentro da casa do Senhor. Então, orar por essas pessoas que assim procedem e fujamos. Vamos fugir dessas pessoas que procuram usar qualquer um desses tipos de palavras. Ou pessoas que procuram, que continuamente fazem e se utilizam desse tipo de palavra. Cristão não deveria fazer assim, né? Sabendo que o nosso Deus as condena. Então, se Deus condena, aquilo que Deus condena, eu não faço. Como falou um presbítero para um pastor. Esse da irmã minha, que ela já está rindo. Então, o pastor estava com a voz meio ruim, estava meio tossindo, aí o presbítero falou, pastor, por que você não toma uma pinga com limão? Então, afasta desse tipo. Não sei se ele falou real ou se ele falou no sentido figurado. Então, não vamos usar esse tipo de palavras que não edifica, que não ajuda, que não incentiva ao nosso próximo, ao nosso semelhante, né? Sabendo que o Senhor, nosso Deus, as condena. Se Deus as condena, no outro vai condenar em mim também. Então, se o outro praticar isso, o que é que eu faço? Eu me afastar dele. Então, devemos orar por eles, mas nos afastar desse tipo de pessoa. Não vou abandoná-los, não vamos brigar com eles, não vamos agir da mesma forma, mas vamos, então, estar orando por essas pessoas e, na medida do possível, nos afastando dessas pessoas que assim procedem, evitando, através dos meios de comunicação, principalmente da internet, nos afastar dessas pessoas, que, com certeza, eles vão sempre estar buscando um interesse próprio e não nos ajudar, nos edificar. E nós, como cristãos, devemos sempre pronunciar as nossas palavras como salvas de prata, não? Como está no livro de Salmos, devemos ter palavras evidentemente, sem falsa humildade, mas palavras que vão edificar ao nosso próximo e que a palavra do Senhor, que deve ser sempre proclamada por nós, não nos esquecendo que ela é que vai edificar. Não são as minhas palavras, mas devemos proclamar a palavra do Senhor e assim ela vai edificar ao nosso semelhante. Amém? Então, muito grato pela vossa paciência, pela vossa presença. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês. Desculpem por esse texto, por esse tema. Hoje não falamos do amor de Cristo, mas o amor de Cristo é incondicional e continua e permanece, sempre será incondicional para com todos. E que sempre perdoa todos os pecados àqueles que, arrependidos, possam ter cometido esse tipo de... Eu estou incluído no meio porque muitas vezes eu
A irmã Mico também levantou a mão aqui, ela também. Então, todos nós usamos de palavras que muitas vezes não deveríamos, mas sempre vamos medir o nosso falar e até o nosso escutar, no nome de Jesus. Deus vos abençoe e vamos mais uma vez, eu não tenho certeza, mas orar em favor do nosso irmão Anderson e da nossa irmã Keiko, que não puderam estar conosco. Lembre-se desse casal. Então, hoje, aqui na Ilha da Fantasia, aqui no Japão, aqui nesse país, é o Dia dos Pais. Então, agradecemos a todos os que são pais e aqueles que não são pais. E aqueles também que já foram pais e agora são avós. Que Deus nos guarde no nome de Cristo Jesus. A irmã quer louvar? Então, por final, vamos louvar um corinho curto em japonês. Vamos orar, então, para encerrar. Ó Deus e Pai maravilhoso, te agradecemos pela tua preciosa presença e que a tua palavra esteja clara na nossa boca e que nenhum mal, aquilo que muitas vezes intentamos com o nosso falar, possa chegar até o nosso próximo. Senhor, não permita, por amor e em nome de Cristo Jesus. Continue a estar abençoando a cada um desses teus servos, dirigindo o nosso olhar, o nosso andar, o nosso falar e o nosso agir. O teu Espírito Santo que nos habita, assim estará sempre conosco. E é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde. E aqueles que puderem ficar, vamos louvar ao Senhor com um curto corinho. Ok? 1, 2, 3. Arigato, subarashi gumi yo. Arigato, tokoshie no inochi o itsumo tomo ni ite kudasaru subarashi Yesu-sama. Verso 2. Arigato, subarashi kishi o. Arigato, tokoshie no aganai, itsumo tomo ni ite kudasaru subarashi Yesu-sama. Tu és Deus maravilhoso, como cantamos. Subarashi, maravilhoso. Yesu-sama, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E arigato, até no nosso querido Brasil. Muitos já sabem. Arigato, muito grato, muito obrigado. Deus vos abençoe e guarde nesta semana e que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo o nosso Deus. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.